Existem maldades gratuitas que são praticadas na vida contra nós. Como é que a gente tem que reagir com isso? Qual é o jeito cristão de lidar com o mal? E qual é o jeito cristão de lidar com o bem que não é para nós, que é para o outro? A Bíblia nos ensina. E nós vamos ver isso hoje. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Esse é o último vídeo desse capítulo para a gente prosseguir nesse nosso aprendizado. E a gente vai prosseguir fazendo o que a gente tem feito ultimamente, que é orar. Senhor nosso Deus, obrigado, porque a gente agora está concluindo o capítulo 12. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a lidar com o mal que vem contra nós e nos ensina a lidar com o bem que vai na direção do nosso irmão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia em Romanos 12, a partir do verso 14. Convido você que está chegando agora, depois de revisar o conteúdo anterior, tá? É importante você conhecer todo o capítulo 12, aliás, toda a carta de Romanos. Se você quiser, aqui no canal tem vídeo sobre todo esse conteúdo, assim como está fazendo esse vídeo, eu fiz também sobre o que já passou. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem. Abençoar, bendizer, falar bem, falar coisas boas. Essas expressões, né, bendizer, abençoar, vem disso, de falar coisas boas, de a gente desejar e professar coisas boas para os outros. E aqui Paulo está falando dos que nos perseguem. Tem gente que persegue a gente por ser cristão, por qualquer coisa. Qual o conselho? Abençoe. Abençoe e não amaldiçoe. Não existe possibilidade cristã de amaldiçoar alguém. Outro dia eu estava olhando na internet, me mandaram algumas referências, eu estava pesquisando e aí acabei caindo numa outra que não era o que me foi enviado, e aí um suposto pastor evangélico lançando maldições contra as pessoas que falavam mal dele. E falavam mal dele porque ele estava envolvido em escândalos financeiros, coisas de polícia por aí vai, né? E aí ele estava amaldiçoando, ele estava dizendo com essas palavras: eu amaldiçoo quem... Não é cristão, não. Não é cristão, não é ensino bíblico. Nós devemos abençoar quem nos perseguem e não nos amaldiçoar. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Se você vê alguém que está vivendo emoções intensas porque está vivendo algo, você deve se juntar a essa pessoa. Dizem alguns que a parte mais difícil aqui é o se alegrar com quem se alegra, porque você vê a bênção e ir morar na casa do outro. E aí o outro se alegra. Qual é o conselho? A gente também tem que se alegrar. A gente tem que saber ter esse traço virtuoso do caráter de olhar para a bênção na vida do irmão e ter alegria nisso. E não alegria simplesmente porque eu tenho expectativa que também vem para mim. Não. Alegria por ele. É esse amor mesmo de querer o bem do outro, e quando o bem chega a gente se alegra. E claro, chorar com quem chora. Eu já comentei com você, não se faz teologia em funeral. Não se faz teologia em casa de doente. A gente leva lá palavras de conforto, de amor, e a gente chora com quem chora. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não vamos ficar aqui fazendo diferenciação, né? Não vamos... o bem que a gente quer pra gente não praticar para os outros. Não, a gente pratica para os outros, né? E pratica para todos. Não vamos tratar as pessoas de maneira diferente. Claro que a gente tem mais proximidade com uns do que com os outros. Mas a nossa disposição de fazer o bem, ela tem que ser ampla. Ela tem que ser dirigida a todos aqueles que precisam que a gente faça o bem. Não sejam orgulhosos, ou esse conselho repete-se tanto, né? A soberba é uma desgraça tão grande. Não, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Se você tem riquezas materiais, entenda que diante do reino de Deus, diante de Deus, isso é uma questão temporária. Isso não faz, aliás, não só diante do reino de Deus, em tudo na vida, né? A riqueza não faz alguém ser mais do que o outro. Ela faz alguém ter mais do que o outro. Ter não é ser. Se você tem uma posição intelectual muito elevada, né, vai que você aí é uma pessoa que tem um doutorado, né, uma carreira acadêmica. Qual é o problema de você se sentar com um lavrador e ter comunhão com essa pessoa? Você sabe coisas que ela não sabe, provavelmente nunca vai saber, mas essa pessoa é seu irmão. Essa pessoa tem um valor que é dela, por ser uma pessoa. E isso não muda porque ela não pôde estudar. Se você tem uma posição, um cargo numa empresa, vai lá, você ocupa uma posição importantíssima de direção, e você tem um irmão, né, conhece alguém, um contato na igreja, e essa pessoa, ela tem um carrinho de cachorro-quente que ela vende na rua.
É seu irmão. Qual o problema de você se associar a essa pessoa, de você ser próximo, você ser amigo? As pessoas que elas medem os outros por essas características, né? Intelectualidade, bens, posição, e elas não se associam aos outros, são elas que estão perdendo. São elas que estão perdendo de ser abençoadas pela diversidade de seres humanos que Deus colocou ao nosso redor para a gente ter essa abundância na vida. Então a pessoa que acha assim, não, eu só vou andar com gente que tem dinheiro, porque ela tem dinheiro, ela está deixando de ser abençoada por muitas e muitas pessoas sem dinheiro que passam pelo caminho dela, mas que tem coisas para acrescentar na vida dela. E por aí a gente vai, né? É muito errada essa ideia. Eu sei que ela é uma ideia popular, ela é ensinada hoje. Se você quer crescer na vida, você tem que se dissociar das pessoas, do seu padrão, e procurar a gente um padrão mais alto. Isso só seria verdade se a gente estivesse falando de padrão de pensamento, de padrão de mentalidade, né? De pessoas que têm realmente uma mentalidade melhor do que a nossa, que nos ensinam a pensar melhor. Aí a gente poderia tratar de alguma coisa assim. Tá? Mas Paulo está falando aqui, vocês não tenham dificuldade nenhuma em se associar a alguém que seja tido como de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos. Porque, aliás, uma característica do sábio, a gente vê isso em Provérbios. Eu já fiz aqui no canal um vídeo de introdução a Provérbios. Uma coisa interessante sobre o sábio é que o sábio de verdade, ele nunca se olha como sábio, ele nunca se apresenta como sábio. O sábio de verdade é a pessoa que está num caminho de busca da sabedoria. E ao caminhar nessa busca e ir obtendo sabedoria, ele vai compartilhando sabedoria. Mas o sábio de verdade é aquele que a gente olha para aquela pessoa e diz assim, aquela pessoa é sábia. Aquela pessoa, ela quando vai definir o que ela está fazendo, ela diz, eu estou buscando sabedoria. Você é sábio? Quero ser um dia, mas não sou. E ainda acha que dificilmente vai chegar a ser, mas que ela pode melhorar. Então não seja sábio aos próprios olhos. Não seja você alguém que é assim, não, eu já tenho sabedoria. Quem já tem não recebe mais, já completou. Quem acha que sabe, não aprende. Né? Em sabedoria, em conhecimento, isso é válido. A pessoa, ela acha que ela tem sabedoria, ela não vai receber mais nada, porque ela já completou a medida dela. Ela acha que ela tem conhecimento, vai aprender o quê? Sabe, o aluninho, já dei aula, passei por isso, né? Você vai ensinar uma coisa para a pessoa que ela está fazendo errado, e você vai explicar. E eu lembro de um que virou para mim e falou assim, eu sei. Eu falei, não sabe não. Se você soubesse, tinha feito certo. Se você soubesse, tinha respondido corretamente. Você não sabe. Aí quando ele falou, eu sei. Eu falei, olha só, para de falar eu sei, que você não sabe. Você está querendo só justificar o seu erro. E se você quiser justificar o seu erro, você vai continuar errando. E nunca vai aprender. Aí aquela pessoa se tocou, parou de dizer eu sei, e passou a fazer perguntas. Como é que é? Como é que é? O que é? O que é? E aí cresceu. E cresceu muito. E aprendeu muito. Porque quem é sábio aos próprios olhos fica estagnado e, na verdade, nem estagnado fica, né? Cai. Não retribuam a ninguém mal por mal. Se alguém fez o mal para mim ou para você, a nossa retribuição não é o mal. Eu aprendi uma coisa muito boa. Essas coisas que a gente aprende com pessoas que são sábias, a gente tem que repassar. E me passaram a seguinte visão de vida. Alguém sofreu, não teve oportunidades, foi sacaneado, foi trapaceado e perdeu muita coisa na vida. E apesar disso, cresceu muito. E aí essa pessoa disse assim, sabe qual é o meu troco que eu dou? Sabe qual é a minha resposta? Tudo aquilo de sacanagem que fizeram comigo, eu vou hoje lá e reverto em oportunidades para outras pessoas. Puxaram meu tapete, pois eu vou lá e pago um curso para alguém. Não compartilharam comigo na minha necessidade, pois eu vou lá e compartilho. Não me confortaram na minha dor, pois eu vou lá e conforto. Olha que visão interessante dessa pessoa. O troco dela na vida é assim, a maldade veio sobre mim, pois eu vou dar uma pancada na maldade. Pois eu vou arrebentar com a maldade. Como é que eu arrebento com a maldade? Fazendo bem. Então ela não foca nas pessoas como, vamos dizer assim, a origem do mal. Não. Fizeram mal comigo, pois eu vou fazer o bem. Esse é o troco que eu dou na vida. E isso que está falando na palavra de Deus, é isso que Paulo escreve. Não retribuam ninguém por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Aqui só, cuidado com a língua portuguesa aqui, tá? Ele não está dizendo para você fazer o que é certo segundo o julgamento dos outros. Não. Você faz o que é correto e isso é visto por todos. Esse é o significado, tá? Faça o que é correto diante de todo mundo. Não esconda o bem que você faz.
Aqui não é no sentido de ficar anunciando obras de caridade. É a vida correta, ela é correta mesmo, você vive essa vida correta. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Se vai ter guerra, não é por sua causa. Não é você que provoca. Se vai ter inimizade, não é da sua parte. Se vai ter crise, não é você que está causando a crise. Aliás, você está trabalhando para acabar com a crise. E você é a pessoa que continuamente está disposto a fazer as pazes. Então, no que for do seu alcance, tenha paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Fizeram mal para você, não vá retribuir. Mas deixem com Deus a ira. Porque está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Então, se alguém tem que agir com ira, é Deus, não somos nós. O nosso chamado é para agir com amor. Não tomar vingança e nem desejar o mal. Não é nem ficar ali, como já vi gente, né? Escorria veneno, assim, da pessoa, né? A vingança é do Senhor. Aquela coisa odiosa, desejando o mal do outro. Eu não faço, mas quero. Não. Não nós. O nosso chamado não é esse, não. Nosso chamado é o chamado de amor. Então, quem vai exercer ira é Deus. A gente deixa isso com ele. E nós vamos exercer esse chamado de amor que ele nos dá. Por quê? Porque ele ama essa pessoa. Olha o Paulo aqui, gente. Paulo respirava ameaças contra a igreja, é o que diz a Bíblia. Paulo deu consentimento para assassinato. Paulo foi perseguidor. E como é que Deus via Paulo? O que é que Deus falou para ele, para Paulo, quando encontrou com ele? Nós vimos em Atos. Deus chamou Paulo para si, para ser seu enviado. Revelou a ele mistérios profundos. Olha o amor de Deus por Paulo. Então o nosso chamado é para ser pessoas que levam esse amor. Ao contrário, em vez de fazer o mal, o que está escrito aqui? Paulo está citando aqui coisas bem antigas do Antigo Testamento. Se o seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se ele tiver sede, dê a ele o que beber. Faça o bem para ele. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso aqui já está citado, vem lá de um provérbio antigo, né? Provérbios 25, 21 e 22. E aqui o significado, quando a gente lê o ensino de Paulo, lê provérbios e lê o ensino todo da Bíblia, é a ideia assim, quando você faz o bem para uma pessoa que lhe faz o mal, quando você retribui, a nossa expectativa é que isso seja como um fogo queimando na cabeça da pessoa, não para ferir, mas aquela coisa da pessoa que fica intrigada. Poxa, eu sou rude com essa pessoa, né? Vamos pensar assim, no ambiente de trabalho, né? Pô, e essa pessoa, ela me cumprimenta no elevador. Nunca fez um mal para mim. E ainda, quando soube que eu estava num dia ruim, que algo ruim me aconteceu, me ofereceu uma palavra de conforto. Isso é uma brasa queimando em cima da cabeça da pessoa. Isso constrange. Isso pode ser a chave para essa pessoa se converter. Claro que tem pessoa perversa que vai ficar com mais ódio ainda, mas é fazer uma dela com Deus. Nós fazemos isso, fazemos o bem, para ver se essa brasa viva queima, né? E queima lá os pensamentos da pessoa, para ela realmente ficar sem sono e pensando o que tem nessas pessoas aí que eu percebo eles fazem o bem. É a história de uma carta antiga que tem na época do Império Romano. Eu me recordo, acho que foi na época do Imperador Adriano, que alguém escreveu uma carta para o imperador, um dos seus emissários, né, um dos seus poderosos lá, falando sobre os cristãos, e falou assim, olha, impressionante esse povo aí, né? É impressionante como eles cuidam dos necessitados, tanto dos deles quanto dos nossos. Porque os cristãos estendiam a misericórdia, inclusive aquelas pessoas que estavam precisando de ajuda, que eram da parte dos romanos, que eram perseguidores. E ele ficou impressionado, e isso ficou registrado para a história. Então vamos fazer o bem e não o mal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que Paulo está nos dizendo aqui é que quando é que o mal vence? Quando nós nos tornamos maus também. Percebeu que nesse escrito aqui, ele está ensinando a gente não se tornar mal? Porque esse é o pior mal que o mal pode fazer na sua vida. É transformar você em alguém mal. Então não se deixe vencer do mal. Mas você vai lá e derrote o mal com o bem. Não se torne uma pessoa pior por causa dos males que vêm a você. Pelo contrário, se torne alguém melhor ainda, alguém que mais serve a Deus, alguém que mais serve ao próximo, e aí você derrota o mal. Para não ter aquele pior mal de todos, que é também você se aliar à maldade. Também você deixar o seu coração se estragar, seu coração virar um coração de pedra. Mas pelo contrário, você vai derrotar o mal com o bem que há em você, seguindo a palavra do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.